Notícias da Igreja Católica. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023, hoje é dia de São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos. Silêncio e escuta para deixar o Espírito falar. Reportagem de Andrea Tornielli, do Vatican News. O Papa Francisco falou no início do sínodo sobre a sinodalidade, insistindo sobre o que diferencia uma assembleia eclesial de uma reunião política e enfatizando a centralidade de ouvir o Espírito Santo. O que começou em 4 de outubro é um sínodo peculiar, semelhante apenas àquele de 1986 sobre a comunhão. A comunhão na Igreja e a sinodalidade como forma de viver e de expressar essa comunhão representam, de fato, aspectos fundamentais e não estão ligados a temas específicos. O bispo de Roma também indicou um método para os membros do sínodo, com um pedido que estendeu, pedindo compreensão também aos jornalistas chamados a relatar o que está acontecendo no Vaticano neste mês de outubro. Francisco explicou que no sínodo a prioridade deve ser dada à escuta do Espírito Santo acima de tudo. Ouvir o que os outros têm a dizer, ouvir o que aqueles que estão longe de mim têm a dizer, compartilhar suas experiências. Para fazer isso é preciso uma ascese. É preciso manter um espaço protegido para evitar que posições e protagonismos individuais prevaleçam sobre a harmonia sinfônica do todo. O Papa pede explicitamente um certo jejum da palavra pública para proteger isso. Ele também pede que o que for publicado consiga, de alguma forma, transmitir isso. Francisco acrescentou: alguns dirão, e estão dizendo, que os bispos têm medo e por isso não querem que os jornalistas digam, expressando assim a atitude e o discernimento exigido dos membros do sínodo em primeiro lugar. Na noite do primeiro dia da Assembleia, foi divulgado o regulamento dos trabalhos para estes dias, que afirma que a cada um dos participantes é solicitado de manter a privacidade e a confidencialidade, seja com relação às suas próprias intervenções, seja em relação às intervenções dos outros participantes. Manter esse espaço protegido não significa não saber o que está acontecendo. De fato, este é o sínodo com o maior número de transmissões ao vivo da história. Das meditações do retiro espiritual até as saudações, dos relatórios introdutórios de cada módulo, até as coletivas diárias de imprensa sobre os conteúdos debatidos. São bispos, sacerdotes religiosos e religiosas, leigos e leigas de todas as partes do mundo que juntos, em um clima de oração e não de oposição ou polarização, buscam nas próximas semanas compreender os caminhos que o Espírito indica para um anúncio evangélico capaz de chegar a todos e por uma igreja cada vez mais fiel à sua origem, uma igreja de portas abertas, a casa paterna onde há lugar para cada um com a sua própria vida fatigante. Notícias da Igreja Católica. Santa Faustina Kowalska, vidente de Jesus Misericordioso, cuja festa foi celebrada ontem, enfrentou o diabo pessoalmente. A santa o derrotou praticando uma virtude importante que faz os demônios fugirem: a humildade. No seu diário, Santa Faustina conta que certa vez, depois da adoração eucarística, dirigia-se para sua cela, termo usado nas comunidades religiosas para se referir ao seu modesto quarto. No caminho, ela foi parada por um grupo de cães negros e grandes que queriam atacá-la. Ela percebeu que eles não eram animais de verdade, mas demônios. Então, um deles lhe disse que iriam despedaçá-la, porque naquela noite ela havia tirado muitas almas deles. Com coragem e humildade, Santa Faustina respondeu: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores e Deus, sempre santo, justo e infinitamente misericordioso. Ao ouvir isso, os espíritos malignos decidiram fugir, dizendo que ela não estava sozinha, mas com ela está o Onipotente. Outra vez ela estava dormindo e Satanás começou a sacudir a cama. A santa acordou e começou a rezar calmamente ao seu anjo da guarda. Então ela viu as almas do purgatório e entre elas vários demônios. Um deles até pulou na cama dela na forma de um gato para atormentá-la.
mas Faustina continuou rezando o Santo Terço. Em um dos registros de seu diário, Santa Faustina dá a chave dessa calma diante dos ataques do demônio. Ela diz que é o inimigo quem deve ter medo de nós, e não o contrário. Por isso, apresenta a virtude da humildade como aquela arma que os demônios não podem tolerar. Satanás derrota apenas os orgulhosos e os covardes, porque os humildes têm força. Nada confunde ou assusta uma alma humilde, dizia Santa Faustina. Notícias da Igreja Católica. O Caritas Institute of Higher Education pode se tornar a primeira universidade católica de Hong Kong se receber a aprovação política do governante da cidade. O instituto já recebeu o reconhecimento técnico. Esta seria a primeira universidade católica que, como anunciou há algum tempo a diocese, terá o nome de Universidade São Francisco, informou a agência Asia News. Este é um projeto no qual o bispo de Hong Kong, cardeal Stephen Chow, está envolvido desde que serviu como superior local da Companhia de Jesus. A ideia inicial do cardeal Stephen Chow era construir do zero uma universidade na zona de Fanling, perto da fronteira com o continente, mas foi oficialmente rejeitada pelas autoridades por razões de planejamento urbano. Por isso, ao ser nomeado bispo, reativou o projeto e pediu que o Caritas Institute of Higher Education, fundado por Dom Francis Su na década de 1970, junto com o Caritas Bianchi College of Careers, seja transformado em universidade. Citando o Headline Daily de Hong Kong, Asia News informou que o sinal verde para o aspecto técnico foi dado pelo Conselho de Credenciamento para Qualificações Acadêmicas e Profissionais. Portanto, faltaria apenas o último passo, o político, com a aprovação formal do governo liderado pelo chefe do executivo, John Lee, disse a Asia News. Notícias da Igreja Católica. Segundo relatos de agentes de segurança do estado nigeriano de Plateau, foram detidas 8 pessoas envolvidas em vários crimes, incluindo o incêndio de uma casa paroquial na diocese de Kafangshan, que causou a morte de um seminarista. O irmão Naaman Danlami morreu quando os supostos bandidos Fulani atacaram a paróquia de São Rafael Fadan Kamantan durante a noite de 7 de setembro e incendiaram a casa paroquial, no que foi confirmado como uma tentativa de sequestro. Em uma coletiva de imprensa, no dia 29 de setembro, a liderança da Força Militar Especial, Operação Refúgio Seguro, declarou que 8 suspeitos relacionados com o trágico incidente foram detidos. Notícias da Igreja Católica. A Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, a COMECE, deu o prêmio In Veritate 2023 à maltesa Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu. O prêmio In Veritate é dado a personalidades em reconhecimento das suas realizações notáveis na combinação dos valores cristãos europeus. O prêmio leva o nome de Dom Tadeusz Pieronek, bispo polonês, que já morreu, promotor da Conferência Internacional de Cracóvia. Num mundo onde abundam os crimes de guerra e as violações dos direitos humanos, onde as grandes potências desafiam as democracias e os totalitarismos desafiam o multilateralismo, defender os nossos valores é mais importante do que nunca, disse Metsola durante seu discurso. Notícias da Igreja Católica. O movimento Terço dos Homens no Brasil fará uma mobilização nacional contra a descriminalização do aborto e do porte de maconha no domingo, 8 de outubro, dia do nascituro, com a oração do Terço Mariano. Os 2 temas tiveram seus julgamentos iniciados no Supremo Tribunal Federal neste ano, mas ambos foram interrompidos sem datas de retorno. O secretário-geral do Terço dos Homens do Brasil, Gleison Loser, disse à agência ICI que esta iniciativa partiu de uma aspiração de muitos homens do movimento por todo o Brasil, pedindo à Secretaria-Geral dos Tercistas que erguesse também a sua voz, fazendo eco a tudo que manda e ensina a Santa Igreja em prol da defesa da vida desde a concepção até a morte natural e contra a pauta de legalização das drogas. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.